Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejo que tenhamos um excelente encontro, né? E você que está em casa ou onde estiver nos acompanhando, seja bem-vindo também e celebre conosco. Beba conosco desta energia de luz, de paz e de serenidade. Que Oxalá te abençoe. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, nós agradecemos pela grande oportunidade de hoje e que se derrame sobre cada um de nós as vossas bênçãos celestiais e permita que estejam conosco todos os bons trabalhadores, consoladores, benfeitores e doutrinadores, juntamente do nosso amigo irmão Bezerra, que já se encontra presente. Que assim seja. Sem murmurações nem contendas. Leitura do livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Que assim seja. O Evangelho de hoje traz algo que parece que foi escrito ainda ontem à noite, né? Não é verdade? É muito atual, né? Quem que escreve essas comunidades? Saúde, meu filho. Quem que escreve essas comunidades aos filipenses, aos colossenses, aos tessalonicenses, aos coríntios, quem é que escreve? Paulo, grande apóstolo Paulo. Paulo, Paulo, por que me persegues? Lembra disso? Que ele era Saulo, que era um grande perseguidor, e de repente tem uma conversão, fica cego, e aí se converte ao segmento do cristianismo, ao mestre, e passa a pregar, né? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aos filipenses, que é a comunidade de Filipos, né? E o negócio estava pegando fogo, né? Naquela comunidade, naquele povo. E ele, pois é Deus quem produz, ele começa falando da vontade de Deus. Então, Paulo começa falando da vontade de Deus. Aí você fala, puxa, eu achava que era eu que pensava. Olha só, pois é Deus quem produz em vós, em cada um de nós, né? Tanto querer como realizar. Então, ele fala que Deus produz tanto querer como realizar. E alguém vai estar dizendo agora, nossa, eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Vocês já ouviram falar de intuição? Deus intui a cada um de nós. Vocês já viram sonhos que vocês já tiveram e se tornou realidade? Já? Alguém já teve essa experiência? Não é? Não é maravilhoso? É Deus operando, é Deus agindo. E ele fala que tanto o querer, ou seja, quando alguma coisa boa
alguma coisa positiva brota em nós, é Deus que está tocando na teclinha. E quando nós realizamos, também é Deus que está agindo. Pai, mas que estranho. De acordo com a sua bondade, com a bondade dele, né? Então, a vontade de Deus acontece de acordo com a vontade de Deus. Mas ele deixa claro que tanto o nosso querer quanto o nosso realizar, tudo aquilo que nós queremos e que é bom, tudo aquilo que nós queremos e que é positivo, tudo aquilo que nós queremos e que não amaldiçoará a vida de ninguém, tudo aquilo que nós queremos é edificante, tudo aquilo que nós queremos e que vai nos acrescentar, tudo aquilo que nós queremos, que nós desejamos e que vai nos fazer um bem, Deus nos permite realizar. Entendeu? Então, aqui já quebra uma ideia, quando a gente fala, né? E é uma coisa dos antigos, se Deus quiser, né? Mas, aquela expressão de dúvida, não sei, né? Se der certo, né? A gente não fala isso? Se der certo, talvez, né? Quem sabe? Isso é dúvida, isso é medo, isso é insegurança, às vezes sem perceber. Isso é ausência de firmeza. Por quê? Porque as pessoas que são atingidas pela fé e entendem que tanto querer como realizar, eles estão nas mãos de Deus, nós seríamos mais ousados, né? Todos nós seríamos mais ousados. E ao mesmo tempo, além de sermos ousados, nós entenderíamos que Deus está sempre jogando do nosso lado, no nosso time, a nosso favor. Porque eu tenho certeza que várias pessoas já pensaram, o que eu fiz para Deus que não dá certo? Né? O que eu fiz para Deus que não alcanço, não consigo? Tem pessoas que criam uma briga entre ele e Deus, entre ela e Deus fica só assistindo, né? Na hora que você terminar, na hora que você cansar, eu estou aqui, tá? Te amo mais que tudo, né? Então, tanto o querer de Deus como o realizar, quer dizer, tanto o nosso querer como o nosso realizar, ele está nas mãos de Deus. Mas olha que interessante quando ele continua. Fazei tudo sem murmurações. Meu Deus do céu. O que é murmurar? Quem falou? Nesse aspecto bíblico, murmurar é reclamar. Exatamente. Nesse aspecto bíblico, murmurar é reclamar. Sem murmurações, nem contendas. Meu Deus, cada palavra. O que é contenda, gente? O que é contendas? Vocês nunca tiveram uma contenda? Que a Márcia falou, é contestar, é contestar? O que é contendas? Todos vocês e eu já fizemos. E às vezes ainda fazemos. Não. Isso. É rolo, é enguiça, é encrenca, é briga. Mexido também. É baixaria, é o barraco, é armar o barraco. Você está entendendo? É dar vexame. Agora vocês entenderam, né? Eu vou usar uma linguagem que vocês vão entender.
É uma disputa, exatamente. Então, para simplificar, vou colocar aqui, briga. Vou colocar barraco, sim. Vocês estão achando que eu não vou escrever? Barraco. O que mais que nós falamos? Mexido. Aquele mexido que causa o rolo, né? Quando vê, tá todo mundo brigando. Não é só o mexido leve, né? E etc, etc, etc. Então, não quero mais falar com o Luiz. Houve uma contenda entre ele e eu. E de lá para cá não conversamos mais, né? Ou seja, houve alguma briga, algum rolo, algum pega, né? E não conversamos mais. Então, quando Paulo escreve para essa comunidade dos filipenses, imagine como estava, né? Mas ele escreve há tanto tempo, que mais de 2000 anos se passaram, e parece que escreveu ontem à noite, hoje pela manhã. Olha, fazei tudo sem murmurações, meu Deus do céu. Tem alguém aqui que já reclamou de alguma coisa? Alguém? Não, aqui em Jabuticabal isso não acontece. Aqui nesse terreiro, nesse centro também não. Mas tem muitas pessoas lá fora, né? Que reclamam. Que reclamam. Mas, como é que é esse reclamar? Como é que é esse reclamar, gente? Tem gente que reclama da vida, reclama da casa, reclama do leite que está na mesa, reclama do pão, reclama do serviço, reclama da esposa, reclama do filho, reclama da sogra. O Marco não veio hoje, né? Ele não veio, né? O Marco, ele é Marco, se você estiver nos assistindo, eu vou contar a sua piadinha. Que ele quer muito bem a sogra dele, só que dá uma febre nela que eu não sei até quando ela vai aguentar. Diz que o cara falou assim, o cara falou pro outro. Não, ele falou assim. Um sujeito disse pro outro, né? Você tem sogra? Aí o cara falou assim, ixi, minha sogra é um anjo. Aí o outro falou assim, sorte sua, porque a minha é viva. Entendeu, né? Minha sogra é um anjo. Aí o outro falou, sorte sua, porque a minha é viva. Mas é só uma piadinha, né? Em homenagem ao Marco, né? Então tem gente que reclama da sogra, tem gente que reclama do cachorro, reclama do chefe, reclama da vida, reclama de tudo. Nada está bom. Na segunda não estava bom, na terça não está, no domingo não está, no sábado não está, na sexta não está. Antes era porque trabalhava longe, hoje é porque o filho estuda longe, hoje é porque o carro não sei o quê. Cara, olha para a tua vida. Olha para a tua vida e abençoa a tua vida. Quantas pessoas dariam tudo para estar no teu lugar ou na tua miséria que você acha que é miséria? Outra coisa. Agora eu vou usar um exemplo de um filho aqui e que eu disse isso para ele. E ele vai rir. Acha, eu estava dormindo, quase no horário de ir para o centro, mas acordei com um pássaro, cantando tão alto, tão estridente. Nossa, que nervoso. Falei, era um pássaro, mas não era um pássaro. A espiritualidade se materializou para te acordar, para você não perder o horário. Entendeu? Não reclame. Não reclame. Quem reclama, clama 2 vezes. Ou seja, está clamando para ficar pior. Quando você reclama, você clama para ficar pior. Porque aí você está implorando. Você está clamando. Você está implorando. Então, Paulo é muito sábio quando fala disso. E se tem uma coisa que o século XXI, a humanidade sabe fazer,
é reclamar, nada está bom. Porque as pessoas, elas têm buscado muito coisas fúteis, externas, e estão esquecendo do lado de dentro, do interior, de cuidar da sua espiritualidade, seja qual segmento religioso for, de cuidar de alguns valores, de algumas coisas que nos fazem bem, de estar mais tempo com suas famílias, com seus amigos, de rir mais, de se alegrar mais, de sentir a temperatura de uma terra quando você vai plantar alguma coisa, de ter o prazer de ver brotando aquilo que você plantou, de colher o que você plantou, ou de estar à sombra da árvore que você plantou. As coisas simples estão sendo deixadas para trás. O mundo dos enlatados, o mundo do imediato, das redes sociais, tem deixado aquilo que é bom, tudo banalizado, tudo para trás. Qual a grande diferença de você ir jantar ou almoçar num determinado lugar? E qual a diferença grandiosa de quando alguém muito especial faz um almoço na casa para você? Um tempero que ninguém tem, só aquela pessoa tem. Um carinho, um capricho que só ela tem. Para você, por você. Então nós estamos esquecendo muitas coisas e estamos reclamando por demasia e não estamos olhando o que nós temos. Olhamos mais no que não temos do que no que nós temos. E as pessoas reclamam. Reclamam disso, reclamam daquilo, reclamam do trânsito, reclamam de tudo. Tem gente que está tão viciada a reclamar que nem se percebeu que reclama tanto. E reclama, e reclama. E o texto, logo lá embaixo, não aqui, mas continuar, fala que Deus se afasta de quem vive murmurando. Deus se afasta de quem vive reclamando. Tanto é que essas pessoas vão abrindo portais por onde passam vários espíritos das trevas inferiores que também estão no Muro das Lamentações, nas dimensões umbralinas, reclamando da situação em que estão. Atraem 1, 1.000, 500, 2.000 e não se dão conta das legiões. E reclama mais, reclama mais. Estava reclamando demais, quebrou o pé. Continuou reclamando, fundiu o motor do carro. Continuou reclamando, perdeu o serviço. E continuou reclamando. Quando é que vai estar bom, cara pálida? A pergunta é, quando é que vai estar bom para você? Nem sem murmurações, nem contendas. Que nós consigamos viver, e ele fala, né? Para que vos torneis puros e irrepreensíveis, no sentido em que ninguém na vida tem que ficar chamando a nossa atenção. Que desconforto deve ser para uma pessoa que passa uma vida com as pessoas chamando a atenção dela. Em casa, no serviço, no seu segmento religioso, nos familiares, os vizinhos, os amigos. Carol, até quando? Até quando você acha que as pessoas vão ter que ficar chamando sua atenção? Te sinalizando, te mostrando. Cansem. E eu falo assim, agradeça enquanto tiver pessoas que estão te aconselhando, te dando um toque, falando com você. Porque na hora que elas pararem, aí a vida fala, deixa que agora é comigo. Pontapé, soco, pé do ouvido, a vida não alisa, viu gente? A vida não alisa, ela não é nem um pouco carinhosa. Ela vem, que dá um solavanco, quando você vê se está no chão, que você acha que vai levantar, ela te dá outro. Aí você vai falar, poxa, antes eu tivesse escutado as pessoas.
ou os meus amigos, ou os meus pais, ou as pessoas que realmente me querem bem. Então, essa palavra é muito atual, ela é muito verdadeira. Nós precisamos começar o nosso dia, por mais difícil que esteja, abençoando. Eu fui numa festa, sábado retrasado, lá em Monte Alto. Eles chamam de festa de agosto, porque dia 6 de junho é festa de agosto, é dia do Senhor Bom Jesus, né? Inclusive, uma aula de língua portuguesa, que eu falei para uma filha ontem, não é São Bom Jesus, pelo amor de Deus, gente. Porque tem gente que fala São Bom Jesus, ele é Senhor Bom Jesus, ele não é santo, né? São João, São José, Santo Antônio, né? São Pedro, ele é Senhor Bom Jesus. Aí, estava a banda lá tocando, muito animada, aí comecei a dançar ali, conversar com uma outra colega doida que tem de Jabuticabal, que eu encontrei. E quando eu olhei para a direita, havia uma pessoa vítima de um câncer, toda carequinha, com lencinho na cabeça, um vestido curto, uma latinha de cerveja na mão, mas tão animada, dançando, curtindo a banda, tão sorridente. Cara, que eu falei, não é? Já sem os seus cabelos, curtindo o som da banda dos anos 70, toda bonita. Eu falei, poxa, que coisa boa, né? Que motivos? E como ela consegue motivos para ser... Porque essa é uma atitude de estar sendo grata com a vida. Ela poderia estar trancada num quarto, não é? Ela poderia estar chorando as mazelas da vida pelo que ela está passando. Ela estava dançando alegremente e por várias vezes eu vi o sorriso dela e eu fiquei encantado. Eu tive a vontade de ir até ela, mas não me senti tão em casa assim e dar um abraço nessa pessoa, sabe? Vontade que eu tinha de ir lá e dar um abraço. Que linda, que bela. Os cabelos dela, aos meus olhos, não fizeram falta nenhuma, porque a beleza dela estava exalando, a alegria dela estava cativante, a energia dela estava vibrante. Um vestidinho de alça, todo florido, uma sandália preta aos pés, um lencinho vermelho, toda carequinha, de brinquinho, uma latinha de cerveja e curtindo a banda e dançando do lado de um amigo ou companheiro. Eu falei, poxa vida. Ainda falei para os colegas, olha só. Será mesmo que nós não temos nada a agradecer e reclamar menos, ou até mesmo nem reclamar? Ah, pai, então eu não posso desabafar. Não, desabafar é uma coisa, reclamar é outra. Cuidado, para não estar amaldiçoando a sua vida de tanto reclamar. Ixi, fulano está aí? Nossa! Olha aí. A pessoa cria tanta contenda, todo lugar que vai, né? Todo grupo que participa, todo lugar que frequenta, que ninguém mais quer. Nenhuma equipe de serviço, de trabalho quer. E quando ele trabalhava lá na firma lá comigo, vixe, já viu o trabalho que dava. Chega na firma nova, já chega famoso. Sem amigos, ninguém quer ficar perto. Ninguém convida para ir para casa, para ir em casa jantar. Olha isso. Filhos irrepreensíveis, né? Como eu disse aqui, ninguém tem que ficar repreendendo toda hora. Filhos de Deus inculpáveis, vivendo no mundo corrompido, que a gente sabe que é corrompido, que é perverso, que é maldoso, no qual resplandeceis, que assim, né? Se viver sem as murmurações, sem as contendas, nós brilharemos feito astros no universo. Nós brilharemos feito estrelas no universo, né? Então, ele pede que nós
sejamos irrepreensíveis. Eu não sei se vocês passaram pela fase quando se tornou adolescente ou um pouquinho maior, que era só não fazer nada errado, que não tinha castigo, não tinha puxão de orelha, ou não tinha pisa, né? A gente que ainda pegou a era da pisa, né? Aí tudo funcionava bem. E a vida também é assim. Tem aqueles erros que a gente faz sem intenção? Tem. Mas é diferente. Tem os desabafos, né? Estou cansada. Tal coisa vem acontecendo, assim, assim. Mas isso você faz para um amigo, para uma amiga, sabe? Você não vai ficar todo lugar, toda rodinha, que você sempre ficar reclamando, né? E tem aqueles que ficam psicossomatizando as coisas, né? Como que você está, dona Tereza? Ai, menina, nem te conto, minha nora operou, minha vizinha agora está com uma hérnia, meu sogro teve internado ano passado, quase... Peraí, do que você está falando? Eu quero saber como você está. Olha para a tua vida, como você está. Não fica pegando coisas que nem são suas, para ter motivo para reclamar. Reclamar do quê? Se ao invés de reclamarmos, nós colocássemos cada reclamação como desafio nas mãos de Deus, eu tenho certeza que muitos deles já teriam sido desatados e resolvidos. Tenho certeza. Então o Evangelho de hoje, ele traz essa proposta dessa autoanálise de cada um de nós. Eu tenho abençoado, eu tenho agradecido, ou eu tenho só reclamado e não consigo ver o que há de bom na minha vida? Algumas frases que, graças a Deus, eu nunca falei. Nossa, não devia nem ter acordado hoje. Não, não é? Isso... Nossa, hoje acordei no mau humor. Fico pensando. Não quero saber como é que é, mas como é que é? Como será que é acordar de mau humor? Não quero saber. Sabe, algumas coisas assim, eu fico olhando e acho tão estranho, tão maluco, algumas coisas. Ah, então você nunca teve dívida, né? Então nunca teve doença, nunca teve que enfrentar. Tive uma da mãe ali para enfrentar, tive uns exames meus para fazer que já me deixaram preocupado há alguns anos atrás, já tive, mas tudo dentro, né? Naqueles momentos de dificuldade, o que eu mais dizia? Que eu coloquei nas mãos de Deus e que só pedia que ela não sofresse. Mas não ficava. Continuei trabalhando, continuei isso, continuei aquilo, continuei aquilo, continuei aquilo. Então, que nós possamos olhar para a nossa vida, por mais desafios que tenhamos, não reclame. Talvez aquela porta de trabalho não tenha aberto, porque a sua reclamação tratou de fechar. Talvez aquela oportunidade não tenha chegado, porque a sua reclamação foi primeiro. Talvez aquele sonho não tenha sido realizado, porque a força e o poder das tuas palavras, dos teus pensamentos e das tuas murmurações colocaram impedimento, muralha e barreira. É simples assim. Nós jogamos mais contra nós do que as pessoas de fora. Nós jogamos contra nós mesmos muito mais do que as pessoas de fora. Não há inimigo pior do que nós mesmos para nós. Não há. Que assim seja. Então, vamos nos preparar para a nossa bênção, né? E quando você chegar em casa hoje, no final desse dia, senta na tua cama, faça um filme rápido sobre o seu dia, agradeça, né?
Agradeça as coisas que não foram possíveis ser resolvidas. Coloque nas mãos do Pai, do nosso Criador, que os nós vão se desatando. E permita que Deus te ajude. Dê essa permissão a Ele, porque muitas vezes a gente não permite também, né? A gente fica segurando aqueles problemas de estimação, que a gente não quer largar, né? Vamos lá. Quero agradecer vocês que nos acompanharam até agora, que Oxalá abençoe, que essa luz, que essa energia sagrada, que me deixa ensopado sempre. Gente, cada entidade tem uma energia diferente. O caboclo me deixa literalmente molhado. Literalmente, né? Sintam-se desde já abençoados, abraçados, viu? E agradecer por esse dia de hoje, maravilhoso. Vamos agradecer a Deus Pai, nosso Criador, Senhor de todas as coisas, nosso amado irmão Bezerra, com a sua comitiva do bem, da luz, da caridade, os benfeitores, consoladores, irmãos doutrinadores, que nos intuem as palavras sagradas, que retornem todas as suas moradas, suas terras de Aruanda, as dimensões espirituais, deixando sobre nós toda a paz e toda a luz. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos.